Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Jesus esteja em sua vida. Hoje eu vou continuar com a minha meditação nos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13. Eu vou prosseguir meditando no versículo 13 do capítulo 13. A partir do versículo 13, Paulo, juntamente com Barnabé e João Marcos, eles vão em direção à região da Panfilha. Pode ver que o versículo 13 começa assim: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, primeira coisa que acontece aí, após Paulo e Barnabé, juntamente com João Marcos, eles saem da ilha de Chipre, que era a terra natal de Barnabé, e eles vão em direção ali à região da Panfilha. Panfilha fica vizinha da terra natal de Paulo. O apóstolo Paulo, ele é da região da Cilícia. Vocês podem ver no mapa, aqui está a região da Cilícia, aqui está a região da Panfilha. Então, Paulo, juntamente com Barnabé e João Marcos, eles saem aqui de Pafos, do outro lado da ilha, no extremo da ilha, e eles vão em direção à região da Panfilha. E eles vão para a cidade de Perge. Vamos continuar lendo o texto. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Como de costume, Paulo, sempre quando chegava em uma cidade onde havia uma sinagoga, a primeira coisa que Paulo fazia era o quê? Ir até a sinagoga, já que ele, sendo judeu, ele priorizava visitar primeiramente as sinagogas judaicas. Toda a vida, durante o ministério de Paulo, ele deixava muito claro que ele queria que os seus irmãos judeus fossem salvos por Jesus, ainda que a maioria deles não compreendessem a vontade de Paulo. Na verdade, muitos dos seus irmãos judeus perseguiram a pessoa de Paulo. A maioria das cidades em que Paulo chegava, ao pregar em uma sinagoga ou ensinar a um grupo de judeus, ele sofria o quê? Perseguição. Interessante. Eles não abraçaram Paulo como um pregador do Evangelho de Cristo, mas como um inimigo do judaísmo. E a primeira coisa que ele faz aí, ele vai para uma sinagoga. Interessante também, antes de prosseguirmos, é que João Marcos, aquele que começou juntamente com Paulo e Barnabé nesta viagem missionária, a primeira viagem missionária, eles saíram da Antioquia da Síria, foram até a ilha de Chipre. Primeiro, eles chegaram aí na cidade de Salamina, na ponta aí, onde vocês estão vendo no mapa, a ilha de Chipre. Eles provavelmente atravessaram a pé a ilha de Chipre, foram até Pafos, e de Pafos eles navegaram até Perge, na Panfilha. Quando chegaram lá, o que aconteceu? João Marcos, ele aparta de Paulo e Barnabé e volta para Jerusalém. Essa atitude de João Marcos não agradou muito a Paulo. Na frente, Paulo ele vai reclamar a respeito dessa atitude. Tem uma referência que é Atos capítulo 15, versículo 38, que Paulo diz assim, Lucas, melhor dizendo, diz assim a respeito de Paulo: Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Isso ficou guardado na mente de Paulo, esse fato acontecido.
lá na frente, Lucas registra que Paulo, olha aí, Paulo, ele olha, não parece razoável que eu tome novamente conosco João Marcos. Vai que ele desista, assim como ele desistiu na primeira viagem missionária. Paulo tinha receios de que João Marcos novamente os abandonasse. Interessante que isso ficou aí marcado na vida de Paulo, a atitude de João Marcos de não prosseguir viagem. Talvez ele, como um auxiliar ali daqueles dois missionários, que era Barnabé e Paulo, como auxiliar, nos versículos anteriores fala que ele era um auxiliar, ele estava ali auxiliando os dois missionários. Paulo contava com a ajuda dele, já que o intuito de Paulo era prosseguir viagem ali no interior da Ásia Menor. Como ele não prosseguiu, isso marcou a vida de Paulo. Na hora que talvez Paulo mais precisava de companheiros nesta obra, que é levar o Evangelho do Senhor Jesus, ele simplesmente, João Marcos, desiste e volta. Mas vamos prosseguir o texto aí. Depois da leitura da lei e dos profetas, aqui Paulo, quando ele chega Antioquia da Pisídia, mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. A exortação aqui não é no intuito de chamar a atenção, até porque a palavra grega para exortação é paraklesis. Paraklesis, ela significa o seguinte: consolar, confortar, instruir. Isto significa, claro, tem outro significado, mas no caso aqui desse texto específico, já que ele estava sendo convidado para falar para os demais irmãos judeus que estavam na sinagoga, e Paulo, como um rabino, um conhecedor das Escrituras, com certeza os chefes da sinagoga deram oportunidade para que Paulo trouxesse uma palavra de conforto, uma palavra de ensino para os irmãos judeus que moravam em Antioquia da Pisídia. Versículo 16 diz assim: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, não sei, talvez houve conversas paralelas entre aqueles que estavam reunidos ali na sinagoga, devido ao fato de não conhecerem a pessoa de Paulo, talvez seja isso, nós não sabemos, mas o fato é que se ele pediu silêncio é porque os judeus que estavam reunidos ali começaram a conversar entre si. E eles, olha, levantando e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que temeis a Deus, ouvi. Então, o que chama a atenção aqui é que Paulo, ele volta sua atenção para os israelitas, que eram seus irmãos, e também para pessoas que temiam o nome de Deus. E que esses que temiam o nome de Deus, e que provavelmente não eram judeus, eram prosélitos, pessoas de outras nações que haviam se convertido ao judaísmo, se chamava o que? Um prosélito. E ele chama a atenção destes homens para que eles ouçam aquilo que ele teria que dizer. E o 17 ele começa a falar. Veja aí o 17. O povo, o Deus deste povo de Israel, ele começa, o Deus deste povo de Israel. Então veja que essa sinagoga aqui era mista. Tinha pessoas que não eram judias e eram também varões israelitas, ou judeus. E ele chama a atenção de todo mundo, para que eles prestassem atenção no que ele ia dizer. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou
com braço poderoso. Então ele começa lá no período da escravidão do povo de Israel ali no Egito. Eles permaneceram ali por muitos anos. Então ele chama a atenção o que Deus havia feito para com a nação de Israel. Os benefícios que Deus fez para com a nação judaica. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Então, além deles terem passado 450 anos aproximadamente, ou melhor, 430 anos aproximadamente, de 400 a 430 anos ali no Egito como escravo, Deus os tirou com um braço poderoso. E Paulo diz o seguinte, que Deus suportou os maus costumes de quem? Da nação israelita, por 40 anos, que foi o período que eles ficaram no deserto, desde a saída do Egito até a entrada na terra de Canaã, e eles ficaram aí 40 anos peregrinando no deserto. E durante esse tempo, eles cometeram diversos pecados. E Deus suportou os pecados deste povo. E prossegue. E, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Então, lhes pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Interessante é que Paulo ele foca aqui justamente Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e Paulo ele era um judeu que era também da tribo de Benjamim. Então ele era, de acordo com a tribo, Saulo de Tarso, ou Paulo, ele era um irmão de Saul, que era também da tribo de Benjamim. Ele está falando o que aconteceu, ele está relatando aqueles judeus ali, daquela sinagoga, o que aconteceu com os judeus ao longo da história. Quando Deus os tirou do Egito, eles eram escravos, Deus deu a lei, Deus suportou este povo durante o período de 40 anos no deserto. Depois, Deus destruiu 7 nações que estavam ali possuindo a terra de Canaã, e após destruí-los, Deus concedeu que eles tomassem posse da terra, tivessem herança. Vencido esse período, Deus deu juízes, deu profeta, e depois eles pediram um rei, e Deus misericordiosamente concedeu que eles tivessem o quê? Um rei. E o primeiro rei foi quem? Saul, justamente da tribo de Benjamim, qual Paulo também era um descendente. Prossegue o texto 22, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, após Deus ter rejeitado Saul, porque ele fez algumas coisas que nós não vamos entrar em detalhes, até porque o nosso foco é Atos dos Apóstolos, mas Saul ele cometeu alguns delitos que não agradou ao Senhor. Por isso Deus o rejeitou. E havendo Deus o rejeitado devido às suas transgressões por parte de Saul, Deus então ele escolhe um rei, e esse rei é Davi. Não que o coração de Davi fosse igual ao coração de Deus. A palavra aqui, segundo o meu coração, ou seja, eu estou escolhendo agora um homem segundo a minha vontade. Todos são pecadores, todos são falhos, mas Deus olhou para Davi e viu em Davi uma pessoa diferente que poderia conduzir a nação de Israel, apesar da sua condição de pecador, como todos nós somos até os dias atuais. Mas Deus falou assim: olha, este homem que eu estou escolhendo agora para dirigir o meu povo será um homem segundo o meu coração. O seguinte, será de acordo com a minha vontade. Ele vai fazer a minha vontade. E ele prossegue. Da descendência deste, conforme a promessa deste quem? De Davi, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Interessante. Eu fico maravilhado como o sermão de
Paulo, ele vai sendo conduzido para um ponto principal. E este ponto chama-se Senhor Jesus, o Salvador, nosso Redentor. Ele começou lá no período em que o povo passou como escravos na nação egípcia. Como Deus os tirou, como Deus suportou esse povo pecador no deserto, até entrarem na terra de Canaã. Após ter entrado na terra de Canaã, o Senhor destruiu os povos que ali habitavam, concedeu que eles tivessem herança ali. Eles pediram um rei, o Senhor lhes deu o quê? Reis. E durante um bom período, a monarquia prevaleceu ali em Israel. Para o Reino do Norte, a monarquia terminou quando eles foram levados cativos pelo Império Assírio, isso no ano 720 a.C. E, por fim, as duas tribos do sul foram levadas cativos por volta do ano 606, quando eles foram levados cativos para a Babilônia. Então, terminou o período da monarquia. Passaram-se aproximadamente 20 reis em cada uma das nações, a nação do norte e a do sul. As 10 tribos do norte, que é Israel, e as 2 tribos do sul, que foi denominado Judá, casa de Judá. E Paulo, ele conta tudo isso para mostrar que Deus, ao longo da história, ele estava trabalhando para que deste povo que o Senhor cuidou, é que nasceria o Salvador de Israel. Ele estava apresentando Paulo ali para aquela comunidade judaica. Quem é o Salvador? É Jesus. Então, olha, da descendência de Davi, que era um homem segundo, conforme a escolha do Senhor, que a promessa, aí conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. E aí ele prossegue. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Então, primeiro ele fala assim, olha, antes do Messias vir, quem veio primeiro? João, o Batista. Ele pregou para a nação de Israel, pregou para todo o povo de Israel, antes da manifestação dele. O quê? Batismo de arrependimento. Interessante é que a palavra que está aí para arrependimento é metanoia. Metanoia é uma mudança que acontece na nossa mente, no nosso interior. É a minha mudança de atitude com aquilo que eu estou fazendo, e a partir do momento que eu me arrependo, eu paro de fazer aquilo que eu fazia anteriormente. Isso é o quê? É mudança de mente, é mudança de comportamento. E isso tudo acontece no interior do homem. O verdadeiro arrependimento do homem começa no seu interior. Aquilo que ele está fazendo, ele para imediatamente, porque ele se arrepende, ele não faz mais. Versículo 25, mas ao completar João a sua carreira, dizia, não sou quem supondes. Ou seja, vocês acham que eu sou o Messias, mas eu não sou o Messias. João Batista deixou muito claro, eu não sou o Messias. Olha, não sou quem vocês estão supondo. Ou supor aqui é pensar. Eu não sou aquela pessoa que vocês estão pensando. Mas após mim, então depois da minha pessoa, vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar o quê? As sandálias. Está falando da pregação de João. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Paulo está chamando a atenção aqui, irmãos, vocês que são descendentes de Abraão e vós outros que estão aqui nessa sinagoga e que temem o nome do Senhor Deus. A nós, judeus, ele está falando em nome dos judeus, foi que nos enviada a palavra da salvação. Nós somos felizes, nós somos felizardos porque primeiramente Deus enviou o seu profeta, o último profeta, quem? João Batista. Ele veio anunciando o Salvador. É isso que Paulo está querendo deixar muito claro aqui para aquela comunidade de judeus. Nós somos felizes porque primeiramente Deus enviou o Salvador para nós. Pois os que habitavam em Jerusalém
e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Interessante aqui que Paulo, ele chama a atenção daquela comunidade de judeus e também prosélitos, é que as autoridades, quem são as autoridades? Provavelmente aqui Paulo tinha em mente os rabinos ali de Jerusalém, o sinédrio, que era composto por 70 mais 1, as autoridades religiosas não conheceram Jesus e nem os ensinos dos profetas. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, principalmente Isaías, ele falou muito a respeito do Messias que viria. Até os salmos falam, eles falavam e continuam falando conosco ainda a respeito do Messias. Eles liam isso todos os sábados, onde? Nas sinagogas. E quando o Messias veio, simplesmente eles não perceberam. Por que eles não perceberam? O fato é que eles não perceberam, é que eles condenaram quem? O Salvador. Mataram o Salvador. E quando eles mataram o Salvador, cumpriram o quê? As profecias. Eles rejeitaram o Salvador. E interessante, e embora não achassem nenhuma causa de morte, eles olhavam para Jesus e não via nenhum delito nele. Mas mesmo assim, eles pediram a Pilatos que ele fosse morto. Vamos prosseguir a meditação. 28. E depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram em um túmulo. Veja que Paulo ele está caminhando com o seu sermão ali dentro da sinagoga para mostrar que aquele Jesus que foi o prometido desde os tempos passados, que Deus trabalhou de uma forma milagrosa na nação de Israel para que desta nação viesse o Salvador e que o último profeta pregou para os judeus. Jesus veio, eles não compreenderam a mensagem de Jesus. Eles mataram o Salvador. Mas que este Salvador que eles mataram, olha aí, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. O Salvador, aquele que o povo judeu havia rejeitado, Deus primeiro mandou o profeta dele, que é João Batista. Depois o próprio Senhor Jesus trazendo a mensagem. Eles não entenderam, mataram ele, mas a este Salvador que eles mataram, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele disse, olha, além do mais, a sua ressurreição, ela não ficou oculta, olha, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. E você olha, aqueles, Paulo diz também em uma das suas cartas, eu acho que é Corinto, que fala que um grupo de 500 pessoas contemplaram Jesus ressuscitado. Veja que são muitas testemunhas que viram o Salvador ressuscitado. De acordo com a lei, 2 ou 3 testemunhas já eram suficiente para que a pessoa fosse o quê? Condenada. Aqui, 500 pessoas aproximadamente viram Jesus ressuscitado. Nós, aí, versículo 32, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. E como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Está lá nos Salmos, de número 2, versículo 7. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, a apodrecer. De maneira o disse, e cumprirei o vosso favor às santas e fiéis
promessas feitas a Davi. Olha aí, está lá em Isaías 55, versículo 3. Então, Paulo agora ele começa a citar os textos que estavam na Escritura Sagrada na época de Jesus. Então, ele cita aí, primeiro ele citou Salmo de número 2, versículo 7, e agora ele cita Isaías 55, versículo 3. E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Está lá no Salmo 16, versículo 10. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção. Então, quando Davi ele faz esse salmo, ele não estava falando, o salmista não estava falando dele próprio. Ele estava falando quem? Do Messias que viria, que esse Messias não ficaria no túmulo, ele não passaria pelo processo de decomposição, mas ele ressuscitaria. Versículo 37, porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu a corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. O que é remissão? Remir é resgatar, olha aí, livramento da escravidão ou prisão, remissão de perdão de pecados. Então, o Salvador, ele veio o quê? Anunciar a remissão de pecado, o resgate do homem na sua condição de pecador. Porque lá na antiga aliança, quando um homem pecava, ele trazia um animal e o sangue dele era derramado. Na nova aliança, o próprio Senhor Jesus derramou seu sangue como um cordeiro puro e imaculado. Prosseguindo, e por meio dele, todo o que crê é justificado. Então, além de o Senhor Jesus fazer o resgate, ele resgata este homem da sua condição de pecador, escravo do pecado. Então, o sangue de Jesus resgata essa pessoa. E através do resgate daquele que crê, ele é justificado, ele é declarado justo através da pessoa de Jesus. Então, olha, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vos não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Porque a lei, ela não tornava ninguém justo. Na verdade, a lei, ela apontava o nosso pecado. Mas quem que resolveu o problema do nosso pecado? Jesus na cruz do Calvário. 40. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Já está encerrando aí. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Isso aqui está lá em Abacuque. Quando Abacuque ele faz uma queixa diante do Senhor, que Deus estava preparando a nação ímpia para executar juízo contra o povo de Israel, que era um povo pecador. E Abacuque ele fica, vamos dizer assim, como que escandalizado. Deus estava levantando uma nação ímpia para executar juízo sobre a nação de Israel. Mas por que Deus estava fazendo isso? É porque o povo de Israel estava distanciando do seu Senhor, que é a pessoa de Deus. Então, da mesma forma que aconteceu lá no passado, Abacuque ele profetizou poucos anos antes do cativeiro babilônico. Como eles não se arrependeram, Deus usou Babilônia para executar juízo. A vara de Babilônia foi contra os lombos dos israelitas. Deus aplicou a sua disciplina usando os caldeus. Parece que Paulo está alertando aqui os judeus, olha, vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Foi isso que Abacuque falou lá, capítulo 1. E ele diz ainda no versículo 40, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Veja que quando Paulo falou isso aqui,
era por volta aí do ano 50, aproximadamente. E 20 anos depois, o que aconteceu? Como os judeus não deram crédito à palavra do Senhor, não creram no Messias que veio, qual eles mataram, Roma invadiu Jerusalém e após um cerco apertado, eles foram praticamente destruídos e dispersos pelo mundo. 42. Ao saírem, eles rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Então veja que os judeus que estavam ali, eles abriram seus corações para a palavra de Paulo. Despedida a sinagoga, muito dos judeus, olha aí, e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam, convenciam a perseverar na graça, no favor imerecido de Deus. Que lindo esse texto aí. Pode ver que Paulo ele estava preocupado com quem? Com os judeus que haviam virado as costas para o seu Salvador, mas que ainda havia esperança. O que eu tiro destes versículos que nós acabamos de meditar é que nem tudo está perdido quando ainda resta uma esperança. Parece que estava tudo perdido para esses judeus aqui, que haviam virado as suas costas para o Salvador, haviam matado o Salvador, mas Paulo agora estava pregando o Evangelho, e mesmo eles tendo rejeitado o Salvador, agora eles estavam crendo no Messias que havia sido morto pelos seus próprios irmãos judeus. Eles creram e seguiram o que? A palavra do Senhor, a graça de Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Então nem tudo está perdido quando a pessoa ainda está viva e pode ainda arrepender-se dos seus pecados e reconhecer Jesus como seu Salvador. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo eu estarei dando continuidade neste capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos.